Quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de Amém. Deus seja louvado. Muito bem. Travou um pouquinho ali, não foi? Mas é assim mesmo, ao vivo essas coisas acontecem. Nós queremos convidar algumas irmãs que estarão orando conosco nesse momento. Estaremos fazendo a oração intercessora. Quero convidar a irmã Concinha, a irmã Rosemarie e a irmã Valti. Seus áudios já estão liberados. Tá bom, meninas? Irmã Concinha. Bom dia, Concinha. Bom dia, meu irmão. Muito bom vê-la aqui, viu? Amém. A irmã Rosemarie, bom dia. Abra seu áudio. Já está liberado. Bom dia. E Valti. Valti já está aqui conosco falando. É muito bom ter vocês aqui mais uma madrugada, viu? Bom dia. Pronto, irmã Concinha só estará orando pela chuva serôdia. A irmã Rosemarie pelos pedidos do varal. E a irmã Valti estará orando pela conversão da nossa família. Tá bom? Amém. Na sequência, nesse sentido. Lembrando que essa oração é específica, tá certo? Sim, uma oração específica, objetiva. Se você puder e quiser ficar de joelhos, irmãos, essa é a sua oportunidade. Amém. Oremos. Amado Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tu nos conceder mais uma madrugada nesta igreja que é constituída por ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu é um Deus perdoador. E mais uma vez aqui, Senhor, nós estamos aqui clamando o derramamento da tua santa chuva serôdia nas nossas vidas, ó Pai. Amém, Derrama com teu espírito, ó Deus. Precisamos, ó Pai, nos encharcar
para podermos continuar, ó Deus, fazendo este trabalho aqui na terra, que é pregar o Amém. teu evangelho. Então, Senhor, mais uma vez te clamamos, te suplicamos e te rogamos. Derrame tua santa chuva serôdia em nossas vidas, para que teu Filho amado Jesus possa vir o mais rápido possível nos buscar, ó Deus. Então, neste momento, te agradecemos, não porque temos mérito, mas pelo teu Filho amado Jesus, que reina para todos sempre nas nossas vidas. Amém. Amém. Grande Deus e amado Pai que habita nos altos céus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui, ó Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui na Igreja da Madrugada. Pedir uma bênção especial por todos os participantes, ó Pai. Que o Senhor venha estar com cada um, que o Senhor venha abençoar e proteger todos nós, Senhor. Amém. É que, Deus, queremos estender em tuas mãos o varal, os pedidos que estão no varal, Pai. O Senhor conhece cada um deles e com certeza, Senhor, nós já estamos vendo a tua atuação sobre esses pedidos. Ó Pai querido, Pai celestial, como hoje, antes de tudo, já orei por este varal, Pai. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos te suplicando por cada pedido, Pai. Abençoa, Deus, para que todos possamos ver o teu poder atuar nestes pedidos. Amém. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor tem poder para resolver todos eles. Fica Amém. segundo o teu querer, Pai. Faça-se a tua vontade em nossas vidas. Nós te rogamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Ó Deus eterno, ainda na tua santa presença, nós viemos até a ti, Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos do teu Filho amado, Jesus. Viemos aqui, Senhor, clamar a ti por nossas famílias, Pai querido. Amém. Pai querido, nós precisamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito visite a cada um dos nossos familiares Amém, que Jesus. precisam, meu Deus, ser convertidos. Amém. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem Filho, cuidado de precioso. cada um a cada dia. Mas a hoje, Senhor, especificamente nós queremos suplicar que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, Amém. que o Senhor fale ao Amém. coração deles, Em nome para de que eles Jesus. sintam, meu Deus, o desejo de estar também na tua santa presença. Amém, Que eles sintam o Senhor. desejo de te conhecer, meu Pai. Te conhecer, porque eles precisam, meu Pai. O tempo está urgindo, nós estamos chegando ao final É verdade, e eles meu não Deus. aceitam, Pai. Tem Não misericórdia, aceitam meu Pai. vir para os teus pés, Pai querido. Toca o coração, Senhor. Visite-os, meu Deus. Amém. Fale ao coração deles. Amém. Traga-os para os teus braços, meu Deus. Amém. Nosso clamor, a nossa súplica, Senhor, Em nesse nome de dia, Jesus. nessa manhã. Nós te agradecemos, meu Deus, e Amém, suplicamos uma bênção especial sobre cada um dos grupos que aqui estão, sobre cada um dos familiares desse grupo Amém. aqui, Amém. Senhor. Derrama tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, minhas queridas irmãs, por suas orações. Continue clamando, continue suplicando ao nosso Deus. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, nós vamos entrar na sala simultânea a partir desse momento. Fique atento ao tempo para que você não fique falando sozinho, ok? Vamos dividir esse grupo em salas. Amém. Bom dia, pastor Edson. Muito bom, viu? Olha aí o resultado, queridos. Eu também vivi uma experiência dessa, pastor Edson. Eu vivi uma experiência dessa também. Estávamos estudando a Bíblia com um casal. E na lição, se não me engano, era a 9ª ou era a 8ª, ele infartou, amigo. Eu recebi a notícia no outro dia que ele tinha infartado e foi embora. Então, o senso de urgência tem que estar constante no nosso coração, tem que estar constante na nossa vida. Ok? Mário,
Numa das aulas, a gente teve ali um professor que sempre enfatizava algo que hoje eu vejo necessidade de enfatizar aqui. Em cada estudo, precisamos fazer um apelo. Nós precisamos até, quem sabe, no ID, aumentar mais uma aula falando só sobre apelos. Por quê? Nós estamos ensinando a Bíblia, querendo convencer de uma verdade, e esquecemos que o Espírito Santo e Deus, o nosso Jesus, ele salva conforme o conhecimento que ela tem. Então, se eu ensinei sobre a importância da Bíblia, eu tenho que fazer um apelo para aceitar a Bíblia como a palavra de Deus. Então, cada apelo, a gente não sabe se a pessoa vai estar sem vida amanhã, então, cada aula, cada estudo, um apelo. Não vamos esquecer disso, não, irmãos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Com certeza, pastor, com certeza. Muito bem. Angélica Damasceno, mais uma vez, muito bom dia, Angélica. Nós queremos ouvir a voz do Senhor através de você, minha irmã. Que o Espírito Santo te use, mais uma vez, de forma poderosa. Bom dia, irmãos. E o som aí, como é que tá? Se puder aumentar um pouquinho. Eu não posso aumentar, não, é notebook. Aqui mudou um pouquinho. Aqui, quando minha nora chega, aí a gente faz aqui umas mudanças e a coisa começa a ficar difícil também em termos de... Mas está dando para ouvir, Angélica, tranquilo. Tentei lá para o computador que era melhor, estava melhor quando era nele, mas... Tá bom, tá ótimo, Angélica, tá ótimo. Nós vamos falar, a reflexão de hoje fala sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo ao testemunhar. Então, é bem interessante a gente ficar prestando bastante atenção, porque para testemunhar, nós precisamos do Espírito Santo. Aí eu queria convidar vocês agora para orarmos, para poder refletirmos sobre essa mensagem. Querido Deus e Pai, nós temos uma mensagem muito especial neste momento que o Senhor enviou para nós nesta madrugada. Nós vamos daqui a pouco sair realmente para testemunhar, até em casa mesmo, nos contatos que tivermos, nós vamos realmente testemunhar. Que o Espírito Santo, querido Deus, nos deu o poder de testemunhar. Por quê? Porque com o poder do Espírito Santo, querido Pai, o testemunho realmente é eficaz. Abençoe nosso dia, abençoe este momento aqui, nesse encontro, que o Senhor nos dê essa dádiva, esse presente, querido Pai, neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, eu estava conversando ontem eu tirei a tarde para dar uns telefonemas, teve um telefonema que eu levei mais de 1 hora, na verdade. E ali... às vezes a gente passa pela vida das pessoas no trabalho e, de repente, você não sabe da sua importância, né? E as pessoas depois vão dizer como você é importante. Alguém ligou para mim, pessoa que eu trabalhei já há algum tempo, e ela conversando comigo ontem, ela só minha pró, eu liguei para você para conversar com você, era tão bom e tal. Então, na verdade, nós precisamos de Deus todos os dias para sermos importantes na vida das pessoas, né? Precisamos do Espírito Santo mesmo, para ter a importância necessária. E aqui, poder dizer que a verdade sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo para testemunhar é claramente revelada no Novo Testamento. Então, eu acho que só aí já me deu a ideia de que eu preciso estar estudando, principalmente estudando sobre a vida de Jesus, porque ele é o meu exemplo. Lucas descreve o batismo de Cristo. Ele nos diz que em seu batismo Cristo orou, em Lucas 3. Ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele. A Bíblia, lá em Lucas 3, 21 e 22, a Bíblia diz assim, olha, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, Jesus orou durante o seu batismo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. E aí a reflexão diz: a partir daquele momento,
Lucas diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e ministrou no poder do Espírito. Ou seja, todo o testemunho, toda a ministração de Jesus foi no poder do Espírito, porque Jesus, ele vivia em oração. Nós vamos ler bastante a Bíblia, está aí no capítulo 4, no verso 14, a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E Jesus retornou a Galiléia no poder do Espírito, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aí diz agora o verso 14. No 4:1 diz que ele foi cheio do Espírito, ele foi guiado pelo mesmo deserto, pelo mesmo Espírito no deserto, e quando ele volta, no verso 14, a Bíblia diz, no retorno dele para Galiléia, ele está no poder do Espírito, ou seja, Jesus vivia no poder do Espírito. Antes de ter sido cheio do Espírito, não há registro de seu ministério, ou seja, antes de Jesus ser batizado, não há registro do seu ministério. Nada nos é dito sobre discípulos sendo atraído a ele. Imediatamente após ter sido batizado ou cheio do Espírito, é dito que sua fama correu por toda a circunvizinhança. Após Cristo ter sido cheio do Espírito Santo, lemos por todo o Evangelho que milhares atenderam à sua mensagem e ministério. Todos os ensinamentos de Cristo foram ungidos pelo poder do Espírito Santo, que foi o resultado de ter sido ele cheio do Espírito Santo em resposta à sua oração no momento do seu batismo. E aí, eu quero confessar para vocês uma dificuldade que eu sempre tive é o apelo. Mas aí a gente vê aqui o pastor falando sobre a questão da necessidade de apelar. Hoje, graças a Deus, a gente já sente um pouco mais de facilidade. Mas a gente vê que não é por nós, não é? Não é por nós, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo. Se a gente vai dar um estudo bíblico, se a gente vai dar um testemunho, a gente tem que estar no poder do Espírito Santo, porque isso realmente tem um efeito muito grande na vida das pessoas que a gente está realmente ministrando. E no capítulo 4 de Lucas também, Jesus tem uma passagem, ele lá na sinagoga, né, quando ele começa a ler, e ele depois, na leitura, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus não fazia isso sozinho, ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois que ele termina de ler, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, né? Então, Jesus, ele vivia cheio do Espírito. Em Atos, capítulo 1, no verso 2, e eu acho interessante aqui, nesse que nós lemos, que ele diz assim, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A tarefa não era fácil. A tarefa de Jesus não era fácil. E nossa tarefa não é fácil. Não é fácil. Quantas pessoas nós estamos rodeados de cegueira espiritual, cativas do pecado, e aparentemente sem querer sair daquela situação, às vezes, ou querendo e sem poder, né? E Atos 1, verso 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram, foi elevado às alturas. Ou seja, a vida dele foi realmente até o último dia, quando ele estava ali conversando com os discípulos, se despedindo, orientando. Aí a Bíblia diz em Atos 1, 2 que ele estava ali dando aqueles mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Essa é uma vida realmente de oração, é uma vida no Espírito Santo, é uma vida no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lembra quando a gente estudou a semana passada?
Jesus subiu ao monte para orar, às vezes a noite toda, de madrugada, e quando ele descia do monte, ele trazia Deus com ele, ou seja, ele trazia o poder com ele, né? O poder de Deus. Jesus bem sabia da necessidade, da importância de um ministério cheio do Espírito Santo. Por isso ele disse aos discípulos para aguardar a promessa do batismo do Espírito Santo antes de seguirem adiante na proclamação do Evangelho. Nós estamos aqui realmente buscando de Deus, reclamando de Deus essa promessa diariamente. Porque hoje nós compreendemos mais do que nunca a nossa necessidade de testemunhar. É ou não é? Quando nós estamos aqui na madrugada, quando estamos ali na sala 57, nós não estamos ali apenas para ouvir uma mensagem, nós estamos ali para buscar o poder do Espírito Santo para que aquela mensagem que nós ouvimos dê certo na nossa vida e a gente saia para testemunhar. Não é assim? Não é aqui só eu fazer uma reflexão. Nós estamos aqui buscando o poder de Deus para que essa reflexão seja uma realidade na nossa vida. Não adianta aqui eu estudar, não adianta eu refletir, se depois eu fico calada, né? Eu fico calada, estou inchando de conhecimentos, apenas isso. É necessário realmente que esses conhecimentos, essa teoria aqui se transforme em prática. Mas essa prática não vai dar certo se a gente realmente não receber aquilo que nós mais necessitamos, que é o Espírito Santo, o poder de Deus, para que o nosso testemunho seja eficaz. Eu hoje estou estudando pela graça de Deus para 10 pessoas, estudando com 10 pessoas, né? É necessário que essas pessoas com quem eu estou estudando, elas realmente sintam aquele toque do Espírito Santo, que os meus olhos brilhem quando eu falo de Jesus, né? E que eu fale com aquele poder que chega até realmente o coração delas, o poder do Espírito Santo. Não é só eu abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, eu preciso realmente desse poder, por quê? Porque as pessoas estão sedentas, eu preciso reconhecer que as pessoas estão sedentas e elas precisam realmente do Espírito de Deus para elas aceitarem realmente a mensagem. Angélica, A Bíblia... Oi. Você falando aí, eu me lembrei de uma experiência, Angélica. Eu fui dar um apoio a uma irmã em Feira de Santana. Um parente dela estava moribundo, uma situação muito ruim, e eu não fazia ideia do que iria acontecer ali, nem como ele estava. E nós chegamos em Feira de Santana, na verdade foi um povoado ali próximo de Feira, não me lembro agora o nome. E quando nós chegamos lá, o homem estava, nos últimos momentos, ele estava realmente falecendo, né? Era primo dela, da irmã Nedina. E quando nós chegamos lá, eu fui impelido, irmãos, pelo Espírito Santo a me aproximar daquele homem. E ele dizia assim, faça um apelo, faça um apelo. E eu ali resistindo, e eu realmente senti um impulso, e eu me aproximei dele, chamei ele pelo nome dele. Ele estava morrendo, irmã. Eu perguntei para ele se ele aceitava Jesus como seu Salvador. Eu peguei na mão dele e falei assim, você crê em Jesus como seu Salvador? Ele apertou minha mão. Eu falei, você aceita esse Jesus para você, para salvá-lo e perdoar os seus pecados? Se você aceita, aperte minha mão. Ele apertou minha mão assim, ficou segurando. Naquele momento o cara morreu. Percebe? Então, são oportunidades, irmãos. Eu nunca esqueci. Eu estou falando aqui isso para vocês, eu estou aqui emocionado, porque são circunstâncias que Deus quer usar você. Você é um instrumento de salvação nessa vida. Você precisa testemunhar. E alguém perguntou, você é crente? Eu falei, não, todos aqui somos crentes. Todos somos crentes. Mas você não é crente? Eu sou um cristão. E eu falei, Maria Dina, seu primo aceitou Jesus, ele apertou minha mão. Ele não falou, mas ele apertou minha mão. Ele aceitou a Cristo como seu Salvador. E ela ficou muito tranquila. Então, são oportunidades, irmãos, que você tem de testemunhar. Você vai viver experiência como essa, numa fila de um banco, no seu vizinho. Quando você for impulsionado para isso, não resista, vai e fale. A obra do Espírito Santo, você é apenas instrumento na mão dele. Você só precisa se permitir ser usado. E outra coisa, eu posso dizer para vocês que ao nosso redor, nós temos pessoas necessitando realmente de que nós testemunhemos para elas. Com certeza. Eu digo que eu estou estudando hoje com 10 pessoas, são 10 pessoas interessadas em conhecer de Jesus. E eu digo para vocês, a gente administra o tempo, porque com o meu trabalho é uma administração de tempo muito séria.
E às vezes a gente diz, eu não estou com tempo, não tenho tempo de dar um estudo bíblico, eu não tenho tempo de fazer uma visita. Irmãos, olha, o tempo urge, o tempo urge. Eu estou estudando com a Anitta também, com uma pessoa, né, que ela é da família, e essa menina estava com o pai dela muito doente, ela chorava, ela é muito católica, muito, mas pensa numa pessoa cristã, uma pessoa que vai para a igreja, que ora, faz uma oração muito bonita, mas ela, aquela oração determinando que o pai realmente fosse curado, voltasse para casa, Senhor Jesus, meu pai precisa voltar para casa e tal. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração para conversar com ela e preparar ela mesmo para a morte do pai. E aí comecei a conversar com ela, orientar que o pai dela poderia voltar para ela, se fosse da permissão de Deus, mas Deus já tinha dado a oportunidade a ele, ele já tinha ouvido falar de Deus, de Jesus, que ele estava muito doente, sofrendo muito, que talvez fosse melhor até o descanso, que não é bom, às vezes, a gente ter a família em casa doente daquele jeito e tal. E aí eu sentia que ela estava assim, angustiada quando eu falava isso, e ele morreu quinta-feira da semana passada. E amanhã eu vou voltar a estudar com ela. E ontem, conversando com a Anitta disse, Angélica, ela está em paz. Ela está Amém. Não é? Amém. Nós necessitamos do Espírito Santo até para dizer uma palavra para a pessoa. Nós precisamos, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. É muito sério esse momento aqui da gente. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, a Bíblia diz assim, olha, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E Jesus prosseguiu, dizendo a eles que eles receberiam poder para testemunhar quando recebesse o batismo do Espírito Santo. No verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Percebe a orientação de Jesus? Jesus falava que eles iam receber e que eles seriam testemunha dele. É isso que Jesus diz para nós. Olha, fiquem aí, orem, continuem orando, vocês vão ser minhas testemunhas. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam que nós testemunhemos, nós somos testemunha de Jesus. Aí ele diz assim, ó, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em casa, na sua vizinhança, onde for, você é testemunha de Jesus. E aí os discípulos fizeram o que Jesus nos pediu para fazer. Eles esperaram e juntos oraram pelo cumprimento da promessa do batismo do Espírito Santo. Nós estamos orando aqui pelo cumprimento da promessa. Nós oramos a Deus pela chuva temporã, para purificar a gente, né? Para realmente limpar esse vaso que precisa ser limpo, para nós recebermos a promessa maior. E aí muita coisa realmente vai acontecer, muita coisa incrível vai acontecer na nossa vida e na vida das pessoas. E a Bíblia, no verso 14, diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, precisamos realmente estar unânimes em oração. Aqui, olha, precisamos estar juntos, mesmo propósito, tá bom? Em resposta aos seus 10 dias de oração, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Deus é fiel, a sua promessa vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir. Não vamos deixar que o sono atrapalhe nossa caminhada, não é? Não vamos deixar que a dúvida atrapalhe nossa caminhada. Mais uma vez, em Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo sobrenatural aconteceu na vida deles. Eles nunca tinham falado línguas, né? Mas era a necessidade daquele momento, e foi isso que Deus operou, que o Espírito Santo operou. Nós não sabemos como vai ser
Isso aí, mas Deus sabe, nós só precisamos ser vasos, instrumentos aqui unidos e orando aqui nas mãos de Deus. O que aconteceu logo após revelar um dos principais propósitos do batismo do Espírito Santo? Deus usou esses crentes cheios do Espírito Santo para anunciar as grandezas de Deus. Irmãos, tem gente que não sabe das grandezas de Deus. Tem gente que não sabe das grandezas. Quando eu estudo a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia com várias pessoas de outras denominações. Elas ficam impressionadas com o que a Bíblia diz. Porque elas não estudam, elas leem a Bíblia, alguém lê para elas lá, e elas ficam assim, os olhos brilham quando ela diz, meu Deus, está aqui escrito, eu não sabia, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela tem coisas lindas para nós falarmos. Deus tem feito na nossa vida coisas maravilhosas para nós realmente falarmos para as pessoas, certo? E aqui nos versos 7 a 11, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que estão aí falando? Alguém pode dizer, meu Deus do céu, é a Angélica que está falando uma coisa dessa, né? Eu me lembro, a Anitta está aí, eu me lembro, irmãos, olha, o testemunho é a coisa mais linda. Quando eu aceitei Jesus, eu estava numa fase terrível da minha vida, uma depressão, mas Jesus entrou na minha vida e quando eu levava para ela, eu tomava nota de tudo que eu ouvia, e eu ia em Salvador e dizia para ela, olha o que eu ouvi essa semana, na Bíblia está assim. Ela ficava impressionada. A palavra de Deus impressiona. E quando você leva essa palavra de Deus com aquela vontade, aquele gosto do Espírito Santo, impressiona as pessoas. Não sou eu, é o Espírito de Deus. Está ela aí hoje. A família dela, faltam só 2 pessoas da família daquela de casa para aceitar Jesus, e ela está estudando a Bíblia, né? Com a pessoa da casa também, pela graça de Deus. Ela está aí, precisa testemunhar, viu, pastor Edson? Vou chamar ela para testemunhar, viu? Está presente de Deus aí. E as pessoas continuavam falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, aquele dia foi fantástico na vida de milhares de pessoas. Percebe por quê? Porque eles passaram dias orando. Milhares de pessoas foram transformadas naquele dia. Certo? Então, é necessário que a gente esteja aqui. Se é que temos que fazer um sacrifício, depois a gente se acostuma, né? O relógio biológico já começa a funcionar. Esse é o Espírito de Deus trabalhando. Deus transpôs até mesmo barreiras de línguas para levar as boas novas de um Salvador ressurreto para os judeus. Tá certo, pastor? Pastor, daqui a pouco. Olha o que é a mensagem diz. Deus transpôs até mesmo barreiras de língua para levar as boas novas de um Salvador ressurreto para os judeus que estavam presentes naquele dia. 3.000 pessoas responderam ao poderoso sermão de Pedro. Qual é a barreira? Até a barreira da morte Deus transpôs quando Mário chegou ali, naquele lugar onde estava o moribundo. E aquele homem ali, ele conseguiu apertar a mão dele, não é? Então, Deus transpõe barreiras, aqui a gente nem imagina. E aí diz aqui, olha, a igreja primitiva continuava a ministrar sob a poderosa unção do Espírito Santo. Deus maravilhosamente trabalhou através desses crentes cheios do Espírito para ganhar muitos outros para Cristo. E Deus quer usar a gente, irmãos. Deus quer usar a gente para fazer essa obra. Se eu tenho meus momentos de estudo, não é só estudo que eu testemunho, não, eu tenho o meu momento de testemunho. Entenderam? O meu dia todo eu posso testemunhar. É um telefonema que você dá para alguém. Nesse instante, nós estávamos ali na sala de oração e Glaucia estava ali agradecendo a Mário pelas mensagens que ele envia na lista de transmissão. Vocês perceberam? Pelas mensagens, o Espírito de Deus usa Mário para mandar as mensagens na lista de transmissão, alcança alguém lá. Ele diz mais aqui, olha. Ele diz aqui, a igreja primitiva continuava a ministrar sob a poderosa unção do Espírito Santo, ele louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha aí que lição para nós, não é? Esses cristãos primitivos reconheceram a urgência de receber o batismo do Espírito Santo, a fim de viver uma vida piedosa e testemunhar efetivamente de seu Senhor. Irmãos, olha, não temos desculpas, não temos desculpas. Não é o tempo, o problema não é o tempo. Eu continuo com 24 horas do dia. Agora é como eu ocupo o meu tempo. Ah, mas não é, eu não sei falar. O Espírito Santo vai me capacitar. Ah, eu não sei dar um estudo, mas você pode testemunhar e trazer para alguém dar um estudo bíblico. Ou seja, não temos desculpa diante de Deus. Eu estou aqui com vocês, é para que o Espírito Santo me use. Batismo no Espírito Santo foi muito importante quando muitos homens e mulheres samaritanos aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados nas águas pelo ministério de Filipe e Pedro e João e foram enviados para encontrá-los. Assim que chegaram, eles impuseram as mãos sobre esses crentes recém-batizados e oraram para que recebesse o batismo do Espírito Santo. E ele continua: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Tudo diz aqui, o próprio Simão abraçou a fé. Quantos Simões existem perto de nós? Quantos Simões existem na redondeza, não é? Aí ele, e aqui, aqueles que você imagina que não vai acontecer, Deus ele tem poder para fazer acontecer, usando você. E ele diz mais: e tendo sido batizado, acompanhava Filipe, Simão, viu? E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes do Espírito Santo. Ele diz aqui, olha, pense aí. Podemos ver a mesma prioridade no chamado de Deus a Saulo no caminho a Damasco. Cristo revelou-se a Saulo em visão. E aí a Bíblia diz, em Atos 9, de 1 a 7, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo Saulo estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, Cristo direcionou Saulo para ir a Damasco e aguardar por instruções posteriores. Depois do que Deus enviou Ananias a Saulo para lhe impor as mãos e orar pelo batismo do Espírito Santo e a cura da visão. E aí a Bíblia diz, então Ananias foi... Olha quanta gente é usada, vocês perceberam quanta gente aqui? Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E aqui diz, encerrando, como resultado de ter sido cheio do Espírito, Saulo mais e mais se fortalecia, cheio do Espírito, lógico. A palavra fortalecer não se referia à questão física. O contexto indica que ele aumentava em força espiritual e poder na proclamação do Evangelho. Essa força espiritual e poder para testemunhar
resultou do batismo do Espírito Santo que ele recebeu quando Ananias orou por ele. Irmãos, vocês perceberam? Quanta gente usada pelo Espírito Santo fez tanta maravilha na vida das pessoas. Vocês já perceberam quanto nós precisamos ser usados e usadas pelo Espírito Santo, como diz Márcio? Se Saulo ouviu a voz de Jesus, aquele homem que estava ali disposto só a acabar com a igreja de Deus naquele momento, mas Deus, sabe, irmãos, Deus, ele olha aqui a nossa possibilidade, né? Ele olha a nossa intenção. Nós somos sinceros na nossa caminhada, estamos aqui com sinceridade, com desejo de receber o Espírito Santo. Não é só de ficar uns momentos aqui orando por nós, não. Só isso não. Nós precisamos fazer algo mais. Ao nosso redor, em Jerusalém, aqui na minha casa, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra, tem gente precisando ouvir. Tem gente precisando ouvir. E aí ele diz, olha, é só uma pergunta que eu vou fazer aqui e não vou fazer mais. Quando a obra de Jesus para seu Pai se tornou poderosa e como a Bíblia descreve seu ministério após o batismo pelo Espírito Santo. Irmãos, olha, nós temos aí na Bíblia o exemplo de Jesus, nós temos todos os dias uma meditação, nós precisamos agora colocar em prática, né? O Espírito de Deus, ele quer se apossar de mim e de você. Ele quer possuir a mim e a você. Ele quer que a gente realmente passe um dia fazendo a obra. Se eu estou esquecendo disso, eu preciso pedir misericórdia e compaixão a Deus. Eu tenho um dia, eu também estou cansada desse mundo. Eu preciso tirar daqui e colocar no vagão do céu o máximo de pessoas que eu puder, irmãos. Eu sonho com isso. Em tirar do vagão do diabo e colocar no vagão de Deus o máximo de pessoas que a gente puder. Principalmente na minha casa, na minha família. É o ministério de família, eu gosto do ministério da família. Eu preciso disso, irmãos. Eu preciso do poder de Deus, você também. Então, que Deus nos abençoe. Angélica. Amém. Oi, pastor. Eu sei que o horário está avançado, irmão Mário, mas eu estou aqui Não estou desejando ouvindo, não, pastor. de contar aqui algo que aconteceu em 1996. Eu nem dava essa Eu não estou ouvindo, ênfase. pastor. Não estão Tá ouvindo? ouvindo? Tá dando para ouvir, pastor. Tá bom Tá. o áudio. Deve ser o som Deve de ser um problema Angélica. no áudio de Angélica. O áudio de Angélica. Em 96, eu tive uma experiência, ainda nem dava essa ênfase, nem conhecia a importância que é o Espírito Santo, como nós estamos estudando agora. Mas eu vivi uma experiência de apelo que me toca, e vocês aqui dando testemunho, Mário, eu fiquei aqui relembrando de como o Espírito Santo nos usa, como estamos e quando estamos naquele momento. Ele já está usando você há 10 anos atrás, não vai ser a partir de agora. Apesar que nós temos gotas, mas nós vamos ter uma chuva, essa é a promessa. Nós Amém. estamos salvando poucos, nós vamos salvar milhares, essa é a promessa. Um verso que a Angélica leu é de que o Espírito Santo, quando Jesus foi ungido, passou a orar e recebeu o batismo, a sua fama correu por todo lado. Antes disso, ele não apareceu para o seu ministério. E eu me lembro em 96, quando eu orei, olha que apelo diferente, né? Eu orei para uma pessoa morrer e ela morreu em 15 minutos. Esse senhor, não se espantem, mas foi exatamente isso. Essa pessoa estava com câncer no esôfago. A irmã Clarice está conosco aqui, tanto que quando conversamos com a irmã Clarice no sábado, eu lembrei imediatamente do seu Virgílio. Ele estava com traqueostomia, ele não podia falar, a voz dele não saía, e ele estava estudando com uma irmã que cada estudo bíblico fazia um apelo para ele. Como ele era meio duro para receber apelo, a irmã Zília, lá em Linhares, no Espírito Santo, bem mais próximo aí da Bahia, a irmã Zília me levou para ajudar no apelo. E então eu falei de 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 16, a volta de Jesus. Falei que ele não precisava ter medo da morte, que ele estava com câncer no esôfago, ele estava com dias contados, e ele não aceitou o apelo. Ela me levou uma segunda vez, eu fiz apelo para ele aceitar Jesus, e ele não aceitou o apelo. Então a nossa tendência é achar que perdemos tempo. Eu acho que o pastor Robson já passou por isso, de um irmão levar para a casa de alguém, a gente perdemos tempo.
Só que passado apenas umas semanas, a irmã Zília falou, pastor, a esposa do seu Virgílio está te chamando urgente lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, os irmãos, era mais ou menos uns 11 irmãos, que é aquela irmãos e filhos, e eles estavam bravos com a mãe, porque a mãe me chamou para estar lá, sendo eles católicos, não queria que estivéssemos lá, e os filhos queriam me expulsar de lá, e a esposa do seu Virgílio disse assim, olha, meus filhos podem não querer, mas eu quero, porque quando o senhor esteve aqui, aquelas 2 visitas, deu diferença, mudança na vida do Virgílio. Ele precisa do senhor, e só que temos 48 horas de como é que fala, velório de um defunto vivo. Ele está desenganado, os médicos não quiseram interná-lo, deixaram em casa para morrer, e ele não fala, não come, só está literalmente estribuchando, agonizando, se sacudindo na cama. Vamos lá, pastor, absorver. Aí entrou ela e uma filha. Quando entramos naquele quarto, ele estava agonizando, agonizando, de olhos fechados. Eu peguei na mão dele, igual o irmão Mário contou, e eu falei, seu Virgílio, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas se o senhor está me ouvindo, aperta minha mão. E ele apertou minha mão, irmão Mário. Essa técnica que você fez foi o Espírito Santo que te indicou, porque foi ele que me indicou. E ele apertou minha mão. Eu falei, Virgílio, então você está me ouvindo? Lembra do texto de que Jesus vai voltar e que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro? Ele apertou minha mão. O senhor lembra que eu disse que é só Jesus que pode te perdoar os pecados? Se o senhor quer que ele perdoe, agora aceita. Ele apertou minha mão e pedi para ele se entregar, ele apertou. Então eu falei, seu Virgílio, agora o senhor não precisa mais ter medo, como o senhor disse que tinha da morte. Eu vou orar e vou pedir a Deus que você descanse em paz com seus pecados perdoados. É nesse contexto, tá, irmãos, que eu orei para que ele descansasse. Ele já tinha 72 anos e sofrendo muito, magro, 2 dias sem comer, sem beber água, imagina. Eu ali naquele momento com Deus, Deus, aqui está uma pessoa que aceitou a salvação, e no momento da oração ele foi ficando sereno, parou a pessoa a respirar calmo, igual uma criança quando está ressonando. E eu falei, amém, Senhor. Aí terminei a oração, falei, seu Virgílio, agora o senhor está nos braços de Jesus. E ele apertou minha mão. E aí eu saí da casa, porque os irmãos mandaram chamar o padre para me expulsar, né? Para não dar confronto, eu saí da casa. E quando eu saí da casa, fui embora, eu não sabia que os irmãos entrariam ali, aqueles filhos daquela senhora, filhos do Virgílio, entraram na casa, e aí quando eles entraram, viram o pai ressonando em paz, tranquilo, sereno, e aí a mãe deles contou o testemunho das palavras do apelo de que ele aceitou Jesus, aí a mãe que deu o testemunho, 2h30 da manhã, meu telefone aqui em casa tocou, me chamando, pastor, pode vir em minha casa? Porque 15 minutos depois que o senhor saiu, eu dei testemunho para os meus filhos e o seu Virgílio dormiu, aceitando. Olha a palavra que ela usou, dormiu, porque foi o texto de 1 Tessalonicenses 4, que dorme em Cristo. Dormiu aceitando o perdão de Jesus. E ele agora, nenhum mais que é o padre aqui, porque quando o padre chegou e viu que o pai já tinha morrido, o padre fala, não tem mais nada para fazer aqui. Eles não querem o padre, agora eles querem o senhor aqui. 2h30 da manhã eu fui para lá pregar sobre Jesus para toda a família. Então, sabe, queridos, apelos e não perder nenhuma oportunidade. Nós estamos perdendo muitos por Covid e nós, às vezes, estamos orando para que eles se salvem, ou seja, volte a ter saúde. Não, nós temos que orar para que eles recebam Jesus e o perdão. Então, não percamos nenhuma oportunidade, nenhuma. E esse é o testemunho que eu carrego, e eu fiquei hoje aqui ardendo para contar, irmã Maria, porque quando a irmã Angélica falava, olha, vocês vão ver que depois dessas 40 madrugadas do pastor Dennis Smith, nossa vida não é mais a mesma. Eu recomendo, vamos estudar essas 40 madrugadas mais vezes, de 6 a 10 vezes, igual o outro pastor pede do Passos para o Reavivamento. Desculpe alongar, mas que Deus nos abençoe. Não há nada que desculpar, pastor. Essa é uma experiência tremenda, Deus seja louvado por isso. Mas eu peço que o senhor continue orando por mim, mas não para que eu morra, viu? Morrer para o pecado, pastor. Linda história, linda experiência. E é assim, irmãos, Deus, ele quer nos usar.
Deus quer nos usar, que sejamos realmente condutos de bênçãos, de esperança e salvação, para que outras pessoas conheçam esse Deus que nós conhecemos e compartilhem dessa experiência que nós compartilhamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Angélica, muito obrigado. Pastor Edson, mais uma vez, a nossa gratidão, linda experiência de vida, e que possamos estar prontos, irmãos, porque surgem oportunidades, Pastor Edson. Todos os momentos nós temos a oportunidade de testemunhar. Surgiu a oportunidade, amigo, ora, Senhor, me dê sabedoria, Pai, me conceda sabedoria, me use, porque todos os momentos nós estamos tendo a oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Vamos louvar o nosso Deus, queridos, para encerrarmos a mensagem desta manhã, cantando esse hino que o pastor Robson, crescendo em graça. Vamos lá. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém, Deus seja louvado. Pastor Edson, Dora Ney colocou aqui no chat, ela disse que já viveu essa experiência umas 6 vezes. A família dela não quer ela visitando quando tiver alguém doente, não, porque toda vez que ela vai visitar, faz o apelo, o pessoal morre. Isso é providência, viu, Dora Ney? Né? E a Cris, ela conta que ela quer contar o testemunho. Quarta-feira você vai contar seu testemunho, Cris, sobre essa situação do pai dela, semelhante, né? Ela precisa contar esse testemunho, e você vai ter essa oportunidade, viu, Cris?
né? A irmã também, Valdeci, falou que lembra que orou pela irmã que estava no leito, e a irmã também descansou no Senhor, né? São experiências de vida que nós estamos acompanhando, e faz parte do processo da missão de cada um de nós. Surgiu a oportunidade, amigo, não recuse. Vá avante, pregue, fale, porque ali talvez seja a última oportunidade daquelas pessoas. Queridos, amanhã é vigília, tá bom? Amanhã não teremos a madrugada com Deus, estaremos na vigília, mas a relação de intercessores de hoje, fique atentos, tá bom? Só vai ter varão, viu, pastor Neto? Só vai ter homem na relação de hoje, só os homens que vão estar orando, tá certo? E no retorno de quarta-feira, quem vai estar conosco orando é o irmão Joselito, irmão Emanuel, o irmão Valmir só vai estar na oração de quarta-feira, e o irmão Eliel também vai estar na oração de quarta-feira, na madrugada com Deus. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Angélica Damasceno, suas considerações e oração final. Angélica foi abduzida. Agora sim. Vamos. Irmãos, na verdade, nós estamos tendo conhecimento do que precisamos fazer, né? Nós precisamos colocar o nosso coração no trono de Deus. Lembra? Estava ouvindo o pastor Roberto Carlos, quando ele disse que quando eu coloco o meu eu na cruz, quando eu coloco o meu eu na cruz e Jesus, ele ocupa o trono do meu coração, eu realmente me torno uma pessoa realmente preparada. O meu eu precisa ir para a cruz. Porque eu não tenho tempo, eu não consigo. Isso não existe diante de Deus. Diante de Deus, existe um vaso que ele quer preparar. E se eu me coloco, mesmo com a minha falta de capacidade, ele vai me preparar para algo maior. Amém. Nós estamos sendo preparados aqui para algo maior. Então, é o Espírito Santo, o poder é dele, e ele quer conceder esse poder para nós. Nesse momento, nós vamos orar. A vigília da Algivane é a partir de 2h30. 2h30 da manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor pelo chamado, querido Deus. Aqui tem pessoas realmente, apenas somos seres humanos que nos sentimos muitas vezes pequenos demais, incapazes mesmo, querido Deus, mas servimos a um Deus poderoso. E nosso desejo de salvar almas é muito grande, Pai amado. Na nossa casa tem pessoas precisando realmente ouvir as verdades de Jesus, ouvir de esperança, querido Deus, e ouvir palavras que realmente às vezes nós não conseguimos falar, mas o Senhor pode nos capacitar, Senhor Deus, para falar o que os nossos filhos, o que as nossas filhas, o que a nossa família precisa ouvir. Nossos vizinhos, querido Pai, as pessoas que nos rodeiam no nosso trabalho, tem tanta gente, querido Deus, precisando ouvir falar de Jesus. E nós estamos ali, Pai Santo, muitas vezes calados. Tem misericórdia de nós, querido Deus. Amém. Que o Espírito Santo venha possuir o nosso ser. Que possamos dar lugar realmente a que ele nos transforme, nos restaure, querido Pai. Porque nós temos uma obra muito grande para fazer. Estamos rodeados de uma multidão como Jesus estava. E Jesus ele estava rodeado da multidão, cumprindo, querido Deus, a sua missão. Precisamos cumprir a nossa missão também. Que essa igreja, Pai, que se reúne aqui, essa família da madrugada, se reúna com o propósito realmente de orar e receber o poder do Senhor, do Espírito Santo, para libertar os cativos, querido Deus, os oprimidos, curar os cegos, querido Pai. Trazer realmente visão àqueles que necessitam de visão espiritual. Trazer cura espiritual para quem precisa de cura espiritual, querido Deus. E se for possível também, Pai Santo, até a cura física, como os teus discípulos, quando se entregarem em tuas mãos, realmente eles fizeram. Eles operaram pelo poder do Espírito maravilhas. Pai amado, obrigada pelos conselhos, pelos ensinamentos. Ajuda-nos a colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o nosso eu esteja, querido Deus, na cruz, e que Jesus esteja no nosso coração. Amém. Como diz Dora, Pai amado, como Dora diz, o nosso coração aqui está aberto, Pai. Jesus não precisa mais bater, o nosso coração já está aberto, Pai. Entra, faz morada nele,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado, pastor Edson, pela experiência tremenda, viu? Deus seja louvado por tudo. Nós estamos encerrando aqui a nossa madrugada com Deus de hoje, mas grato a Deus por todas as bênçãos. Queridos, Deus abençoe a todos. Microfone liberado para quem quiser dar o seu bom dia.